A quebra de paradigma do livro é justamente a felicidade traz o sucesso. E não o sucesso traz a felicidade. É assim, eu conquistei um cargo melhor na empresa. É claro que você tem um jorro de felicidade, de endorfina, de neuropinefrina e outras coisas, substâncias que de ocitocina, de substâncias que te deixam feliz. Você tem um jorro disso tudo. Mas depois você tem um down também, porque passa. Você não mantém aquela felicidade eterna. Mas se você está sempre feliz, ou se você é uma pessoa que constantemente cultiva a felicidade, qual é a consequência? Constantemente você conquista novos cargos, você conquista notas melhores. Então, essa é a sacada do livro. Então, para mim, essa compreensão de que tudo aquilo que a gente aprendeu no modelo prussiano das escolas e tudo aquilo que a gente aprendeu nos paradigmas dos nossos pais tem que ser revisto. A gente tinha que estar aprendendo lá com os hindus de 2, 3, 4 mil anos, que os caras já sabiam que você primeiro tem que ser feliz, porque se você for feliz, você vai ser muito melhor naquilo que você está fazendo. Então é assim que a gente começa sacudindo, dando um chute na canela aí de quem está nos escutando, para aumentar o volume, prestar mais atenção, pegar a dica do Vilmar de escutar no 1.25, mas escuta, criatura. Vamos até o fim. Vamos iniciar mais um podcast aqui do Centro Malaquini Dias, o podcast focado na sua evolução. E hoje o quarteto aqui está reunido para falar sobre um livro que revoluciona todos os paradigmas relacionados a ser feliz. O livro que nós vamos falar hoje é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Vamos nessa, tem tudo a ver com evolução, tem tudo a ver com propósito e tem tudo a ver com quebra de paradigmas. E para falar sobre isso, então eu convoco aqui, né, a nossa banca já tradicional, conhecida de vocês que estão nos acompanhando já desde a primeira temporada, né? Estamos na segunda temporada. Convido aqui o nosso queridíssimo Diego Ferraz, que fala lá da Ilha da Magia, lá de Floripa. Estou sabendo que tem altas ondas aí hoje, estou aqui me coçando para ir surfar. Diz aí, Diegão. Não sei como estão as ondas aqui, mas eu sei que é uma satisfação estar aqui com vocês em mais esse episódio. E vamos falar desse livro aí que quebra paradigmas sobre o que é ser feliz. E também, para compor aí o nosso bate-papo de hoje, nosso querido Vilmar, que é o construtor das desconstruções, ou desconstrói para construir. E aí, Vilmar, chega aí com a gente. Eu adorei o lance de quebrar. Hoje a gente vai quebrar tudo que é paradigma, vamos construir outros, porque não tem jeito da gente viver sem paradigmas, mas vamos colocar uns paradigmas mais positivos. Na mitologia hindu, Shiva é esse cara, né? Ele quebra tudo para depois reconstruir. E também chamo para compor a nossa banca, nosso queridíssimo, famosíssimo Krika. Chega aí, Otávio, cola na banca. Salve, galera! Olá, meus queridos colegas de banca. Muito feliz novamente por estar aqui. Faço um alô para os ouvintes. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre. E estamos aqui para discutir, para explanar sobre esse livro massa. Recomendo a leitura, hein? O Jeito Harvard de Ser Feliz. E para fechar a banca, eu, né? Aqui de Curitiba, como eu disse, hoje é um dia que eu só não fui para a praia porque tinha um compromisso de gravar esse podcast, porque a hora que eu acordei, dei as primeiras aulas, fiz meu treinamento de meditação, eu entrei no aplicativo, vi que tinha onda e falei, caracas, hoje é dia de ir para a praia. Daí fiz as minhas contas de cálculo de viagem, quanto tempo na estrada, quanto tempo surfando, gravação do podcast, e falei, tá, vou amanhã. Afinal de contas, temos que priorizar, né? E tem a ver com o livro. Por que eu citei isso? Porque uma das coisas que me faz mais feliz é surfar. E esse livro vai também vai auxiliar a ensinar ou a mudar o seu ponto de vista de que você não precisa primeiro conquistar algo para depois ser feliz. Nós vamos falar sobre isso durante esse podcast. Valeu, fica com a gente. Vamos nessa. Bom, vamos abrir o primeiro bloco aqui, então, sobre esse livro. Como você que está nos acompanhando sabe, todo mês, nessa segunda temporada, nós selecionamos um livro e falamos a respeito do livro. Alguns livros nós conseguimos só falar superficialmente, porque os livros são tão profundos nos assuntos que nós conseguimos apenas chegar no verniz do livro. Outros livros
a gente consegue aprofundar mais, depende muito da banca, porque nem tudo que a gente combina na reunião antes, na prévia, funciona quando a gente está gravando ao vivo. Mas essa é a parte muito legal e desafiadora do nosso podcast, que é focado aí na sua evolução. A evolução que nós estamos querendo gerar aí é uma evolução que começa na gente. Então, quando nós estamos gravando o conteúdo de um livro ou falando sobre um tema e que nós temos que estudar mais, ou pelo menos fazer algumas notas, pesquisar para trazer esse conteúdo para quem nos acompanha, é a maneira mais legal de ensinar, que é assim, quando você aprende, aquele conhecimento, ele fica como na minha prateleira. Você pode ter um monte de livros na sua casa, como uma biblioteca, tem um monte de livros, tem muito conhecimento. Só que uma coisa é você ter o conhecimento, outra coisa é você conseguir colocar ele em prática ou você conseguir retransmitir esse conhecimento. Então, eu fico muito feliz com a evolução da equipe, porque toda vez que nós gravamos um podcast de um livro, todos nós temos que ler o livro, pesquisar, estudar um pouco. Então, nós evoluímos. E aí, quando a gente transmite esse conhecimento, a gente aprende mais ainda. Faz muitos anos que eu dou aula e uma das coisas que eu mais percebo nas palestras e nos cursos é que, geralmente, eu aprendo mais do que quem pagou para assistir a minha palestra. Porque o fato de você ensinar gera uma revolução aqui nas sinapses e nas conexões neurais. É muito, muito bacana mesmo. Então, fico feliz aí de ver essa galera aqui evoluindo junto com quem está nos escutando. Então, fica a dica. Escutou o podcast, pegou um conhecimento, um conteúdo que você gostou, já conta essa história para alguém. Porque aí isso faz com que você aprenda. Para mim, cara, eu vou ser bem sincero, eu não lembro como eu me deparei com esse livro. Tá? Eu não lembro como foi. Então, não vou nem chutar, porque eu posso estar dando uma fonte errada. Mas eu sei que quando eu comecei a ler esse livro, ele impactou radicalmente a maneira como eu passei a interpretar os acontecimentos. E eu fiz uma conexão direta com a filosofia que eu mais gosto, que é a filosofia hindu, que dentro dessa filosofia hindu tem, sim, por trás, meditação, tem, sim, yoga e várias outras coisas, mas na filosofia hindu existe um preceito chamado santosha, que é contentamento. E imagine que esse preceito ele já existe, ele foi escrito a primeira vez por um sábio hindu chamado Patanjali, e esse preceito foi escrito a primeira vez cerca de 2 a 3 séculos antes de Cristo. E o Jeito Harvard de Ser Feliz é um livro recente, tá? Que aborda a psicologia da felicidade. Então imagine, um cara de 2000 anos atrás, ele já tinha essa sacada. Por quê? Porque era um cara que ensinava meditação, era um cara que ensinava técnicas de autoconhecimento. E ele colocou o Santosha exatamente como está no livro, que é você extrair contentamento, independente das conquistas. E por que eu estou abordando isso? Porque o nosso paradigma é assim, o livro começa assim, na introdução do livro ele começa dizendo que a maior parte de nós e a maior parte das pessoas que estão ao nosso redor aprendeu uma fórmula de ser feliz. E essa fórmula é: eu ganho um presente no Natal, eu fico feliz. Eu passo o dia na escola, eu fico feliz. Eu sou promovido na minha empresa, eu fico feliz. Ou seja, você faz com que o sucesso ou a conquista tenha que vir antes da felicidade. Só que se isso fosse verdade, se essa fórmula funcionasse, todos nós seríamos muito felizes, porque todos nós conquistamos muitas coisas na vida. Então, a quebra de paradigma do livro é justamente a felicidade traz o sucesso. E não o sucesso traz a felicidade. Porque na fórmula como nós aprendemos, é assim, eu conquistei um cargo melhor na empresa, é claro que você tem um jorro de felicidade, de endorfina, de neuropinefrina e outras coisas, substâncias de ocitocina, de substâncias que te deixam feliz. Você tem um jorro disso tudo. Mas depois você tem um down também, porque passa. Você não mantém aquela felicidade eterna. Mas se você está sempre feliz, ou se você é uma pessoa que constantemente cultiva a felicidade, qual é a consequência? Constantemente você conquista novos cargos, você conquista notas melhores. Então, essa é a sacada do livro. Então, para mim, essa compreensão de que tudo aquilo que a gente aprendeu no modelo prussiano das escolas e tudo aquilo que a gente aprendeu nos paradigmas dos nossos pais tem que ser revisto. A gente tinha que estar aprendendo lá com os hindus de 2, 3, 4 mil anos, que os caras já sabiam que você primeiro tem que ser feliz. Porque se você for feliz,
você vai ser muito melhor naquilo que você está fazendo. Então, é assim que a gente começa sacudindo, dando um chute na canela aí de quem está nos escutando, para aumentar o volume, prestar mais atenção, pegar a dica do Vilmar de escutar no 1.25, mas escuta, criatura. Vamos até o fim. Eu achei muito legal isso que você falou do preceito do Santosha, porque é uma das primeiras coisas que uma pessoa ela precisa para ela atingir o objetivo. E não tinha outra coisa para ele fazer. Ele só conseguiria atingir o objetivo que Patanjali descrevia se ele tivesse o Santosha, senão ele não alcançaria. E nós aprendemos isso no The Rose Method desde sempre, né? Desde sempre. Desde quando a gente começa a praticar, a gente já aprende esses conceitos. Quando você espera a felicidade, você está restringindo o potencial do seu cérebro para o sucesso, né? Então, quando você fica nessa tentativa, eu preciso terminar aquele projeto, eu preciso conquistar aquela promoção para ser feliz, você, na verdade, está limitando as suas chances de conseguir aquilo que você acha que precisa para ser feliz. Então, é como o Malaki disse, é uma quebra de paradigmas enorme, né? Pior ainda, a pessoa ficar esperando sexta-feira para ser feliz. Aí ela não vai conquistar nada nunca. Mas é como ele fala no começo do livro, nós somos incutidos com essa verdade desde pequeno. Nós somos ensinados de maneira errada. E como o Diego bem disse, você esperando concluir um projeto ou atingir uma promoção para ser feliz, você justamente mina as possibilidades de conseguir atingir aquele objetivo. Ele fala várias vezes no livro sobre isso, que quando você é mais feliz, você transforma o seu cérebro e faz o seu cérebro enxergar muito mais possibilidade do que quando você está esperando para ser feliz no futuro. A ideia é simples, mas é mega complexa ao mesmo tempo. Você precisa literalmente quebrar um paradigma e pensar que primeiro tem que ser feliz e o sucesso vai orbitar ao redor da felicidade. Ele compara, até ele cita no começo do livro, que chacoalhou a ciência, a astronomia da época, quando ele foi contra tudo e contra todos e falou, pera lá, a Terra não é o centro do universo, apesar de parecer que o Sol está passando ao nosso redor, é justamente o oposto. E a psicologia positiva, que é o que esse livro explica, é justamente isso. Uma tremenda quebra de paradigmas. Não é o sucesso que traz a felicidade, e justamente o oposto. E uma coisa muito interessante do livro é que ele é bastante... como autor, é um acadêmico, né? Passou anos da vida dele morando em Harvard. Ele traz muito conteúdo, muita pesquisa, né? Todo o capítulo tem muita nota de rodapé, muitas referências bibliográficas. Então, você sai munido de muitas experiências, muito conteúdo realmente científico desta área chamada psicologia positiva, que é, vamos combinar, uma área super massa de se estudar e de se ler, né? Os estudos são muito bacanas. É um dos primeiros livros que eu li sobre isso, Atitude Mental Positiva, tem esse nome, AMP, que é o do Napoleão Hill. É a atitude mental positiva e a negativa, a todo instante. Aí você que escolhe para qual que você vai dar o foco, né? Volta e meia a gente cita o Napoleão Hill como ele era um cara à frente do tempo dele, né? Impressionante. Sim, imagina, o cara foi por anos conselheiro da Casa Branca, cara. E uma das coisas mais legais do Napoleão Hill é que teve um momento da vida, não tem nada a ver com esse livro, né? Mas já que entramos, vamos aí, né? Teve um momento da vida dele, do Napoleão Hill, que autoestudo é uma coisa muito legal, né? Autoestudo é algo que precisamos realmente estimular mais. Teve um momento da vida de Napoleão Hill que ele estava totalmente desconfortável, porque ele ensinava como alcançar o sucesso, ele ensinava a criar rotinas para você ser mais bem-sucedido, você ter sucesso e tudo mais. E chegou no momento da vida dele que ele já tinha publicado livros, dado palestras sobre isso, entrevistado pessoas do mundo todo sobre isso, e ele não estava tendo sucesso. O sucesso que ele queria, o sucesso que ele almejava. E aí isso colocou ele numa sinuca de bico, e ele entrou numa das crises existenciais
que ele conta em alguns dos seus livros, e depois ele lançou um dos livros que eu mais gosto dele, que é o Mais Esperto que o Diabo, que esse livro ficou quase um século aí sem ser publicado, só foi publicado recentemente. E sim, esse cara era um cara que já trabalhava essa questão de vamos enxergar a história do copo cheio, né? Copo meio cheio, copo meio vazio, né? Mas nós não estamos querendo dizer que você precisa ser um cara também que o contentamento ou que a felicidade te induza ao comodismo, né? Ah, não, mas o negócio é ser feliz, tá bom assim. Não, não é isso, criatura. Não é isso. Mas é para você não ficar esperando o resultado para achar que você vai ser uma pessoa feliz, que vai descobrir que você vai conquistar e que, cara, a vida vai continuar, talvez por mais 40 anos, talvez por mais 60 anos. Se você der azar de viver até os 120, talvez você ainda tenha que esperar até lá. E você acha que uma conquista que você teve agora, aos 30 anos, vai te fazer feliz até os 100 anos? Não, você ainda vai ter 70 anos de vida. Então, você tem que entender que a felicidade é que trará as conquistas. Mas vamos nessa, vamos seguir. Bem legal, esse primeiro capítulo já deu aí bastante assunto, né? Vamos lá, turma. Vamos abrir o nosso segundo bloco aqui. Já curti o primeiro bloco. Achei que dava... Poderíamos ficar falando mais, mas nosso tempo aqui é curto, né? Durante esse intervalo, essa parte de edição que você não escuta, a gente percebeu que eu não tinha ainda falado o nome do autor do livro, né? Então, vamos lá. Nós estamos falando sobre o jeito Harvard de ser feliz e o cara que escreveu esse livro é o Sean Achor. É assim que pronuncia aí? Se você souber uma pronúncia melhor, você já manda um comentário para a gente aqui no podcast. Vamos nessa. Estamos aqui para evoluir também e para aprender. Legal. A ideia desse segundo capítulo é abordar os 7 princípios que ele coloca, que ele traz, que ele apresenta, mas tem muitos assuntos interessantes antes de chegar nos 7 princípios. Então, se alguém do quarteto quiser abordar alguma coisa antes também, vamos nessa, porque vale muito a pena, né? Bom, vamos abrir os 7 princípios aí. Diegão, você, dos 7 princípios ali que traz no livro, qual desses princípios é o que você considera que tem mais a ver com o momento de vida que você está ou com esse podcast e assim por diante? O que mais tem a ver comigo seria a regra dos 20 segundos, né? Às vezes a gente procrastina bastante coisa. Mas eu gosto muito do encontro e oportunidades nas adversidades, né? É um ponto muito, muito interessante do livro, né? Porque, querendo ou não, nessa busca pela felicidade, se a gente usar esse paradigma tradicional que a gente está imbuído, né, na sociedade, de que a gente precisa ter sucesso para ser feliz, é mais difícil encontrar, né, as oportunidades nas adversidades, porque a gente fica tão focado, eu só vou conseguir ser feliz quando eu terminar esse projeto, aliás, quando eu for bem sucedido nesse projeto. E durante qualquer processo da sua vida, você vai fracassar várias vezes, você vai ter crises, né? Agora mesmo, a gente está numa crise global e você tem crises mais individuais, crises na família, crises na relação. Então, o que você precisa é encontrar oportunidades, né? Quando você está de frente com alguma crise dessa. Esse é um ponto que eu acho muito positivo do livro que ele aborda, né? Inclusive em relações, né? Quando a gente... às vezes a gente tem uma relação e a gente acaba tendo um conflito, e seja qualquer tipo de relação profissional ou afetiva, e às vezes é uma oportunidade de você se entender com a pessoa, esse conflito. Então, de novo, é a mudança de paradigma, de como você enxerga as coisas, né? E se você está buscando, você entende que a felicidade não está na conquista, no sucesso, que a felicidade é uma das ferramentas para chegar ao sucesso, você vai conseguir enxergar essas oportunidades com mais clareza. Essas oportunidades, esse exemplo que eu dei do conflito, às vezes, se você estiver deprimido, vai ser mais difícil de você enxergar essa oportunidade na adversidade. Quando você está mais feliz, quando você entende que faz parte da vida, né? Essas adversidades, faz parte da vida, o fracasso, faz parte da vida você acordar e às vezes dar uma topada com o dedão na cama.
E você tem que entender isso com clareza, que essas coisas vão acontecer. Você vai conseguir se tornar mais feliz. E com isso você vai conseguir enxergar mais oportunidades. Quando você tem essa mudança de foco, mudança de realmente, eu vou usar de novo a palavra paradigma, né? A gente usa muito aqui, né, essa palavra, mas é a verdade, é uma quebra realmente de paradigma, usar esse princípio, além dos outros, né, de você entender qual que é e esse leva para o benefício da felicidade, que é um dos outros pontos. Aí o Malakini podia depois citar os 7, para quem está ouvindo entender e talvez fique até mais curioso pegar o livro, mas eu penso que esse das oportunidades nas adversidades consegue levar para os outros. E voltando um pouquinho antes dos princípios, 2 pontos interessantes que ele aborda um pouquinho antes, né? Escapar do culto da média. E vem também, de novo, de enxergar oportunidades em adversidades, é você não se contentar em ser mediano. Ele aborda esse assunto, e quando você entende que a felicidade é uma ferramenta para você chegar ao sucesso e não o oposto, você consegue ir mais longe, você consegue mirar mais alto, e é muito importante que você mire mais alto, você buscar ser melhor em tudo que você pode, em qualquer coisa, em trabalho e principalmente em tarefas comuns do dia a dia. Eu acho muito interessante esse ponto que ele coloca de escapar do culto da média, além dos princípios, né? E sair e parar de focar no negativo. Esses 2 pontos que eu coloquei estão ali no encontrar oportunidades em adversidades. Quando você foca no negativo, você não vai conseguir. Na verdade, você vai criar mais adversidades, criar mais crises. Então, tentar, com frequência, mudar o assunto, tira o pensamento negativo, tira o foco do negativo e pensa no positivo. Que, embora, quem está ouvindo a gente aqui provavelmente tem problemas na vida, a vida não é fácil para ninguém, mas, cara, sempre tem algo de bom para a gente focar. Sempre tem. Sempre tem, pode ter certeza disso. O seguinte, o Sean Achor colocou aqui durante todo o livro aí esses 7 princípios. Gostei, Diegão, vamos listar. Benefício da felicidade é um princípio. O ponto de apoio e a alavanca, ele chama de um outro princípio, que é a maneira como nós vivenciamos o mundo e a nossa capacidade de prosperar nele, ou seja, usar oportunidades, pessoas, acontecimentos como uma espécie de alavanca. O efeito Tetris é um outro princípio. Esse, vou recomendar que você entre no nosso canal do YouTube, Centro Malakini Dias, e veja lá, nós temos um vídeo, nós gravamos um vídeo sobre isso, sobre o efeito Tetris, mas eu vou abordar ele também. E o outro princípio é encontre oportunidades na adversidade, que é o que o Diego levantou aí, muito bacana. Em vários podcasts da primeira temporada, nós já falamos bastante sobre isso. No podcast que nós gravamos do livro Eu S.A., nós também falamos bastante sobre isso, sobre como encontrar oportunidades na adversidade. Depois ele coloca um outro princípio que ele chama de o círculo do Zorro. Esse é bacana, né? E a regra dos 20 segundos. E o último, que é investimento social. Então, esses 7 princípios ele aborda, e nós vamos tentar falar sobre os 7 de uma maneira, claro, rasa, porque nós temos pouco tempo aqui. Cada um de nós vai falar um pouco daquele princípio que mais gostou. Então, vou convidar agora aí o nosso querido cara que participou da construção da Arca de Noé. Vamos nessa, né? Vilmar, dos 7 princípios, aquele que você acha que vale a pena sacudir aqui nesse podcast? Cara, o investimento social é o que eu mais curti. As pessoas acreditam que quando estão mais para baixo, por conta da tal adversidade, elas precisam se isolar, né, socialmente. E é aquilo que o Diego falou, se você se isola socialmente, as oportunidades não vão aparecer, não vão bater na sua porta, ou vão ser colocadas debaixo da porta no envelope. Você tem que sair da caverna, você tem que sair daquele isolamento, aplicar ali o princípio 6º, né, que é a regra dos 20 segundos, que depois a gente pode abordar com mais detalhes, mas tem que sair, você tem que se esforçar para buscar ser feliz e não se isolar, principalmente dos seus amigos, da sua família, das pessoas que mais te dão apoio. Essas pessoas estão ali para realmente te dar esse suporte. E aí você entra num processo de depressão que sozinho é muito difícil você sair. Você tem que ter muita força de vontade, e a força de vontade é a última coisa que vai te ajudar. Você só consegue força de vontade se está bem, se tudo está legal.
e você não está bem. Se você não está bem, abraça a causa. Continua visitando seus amigos, mas não vai lá para choramingar, vai lá para trocar ideia, vai escutar seus amigos. Procure principalmente seus amigos mais felizes, né? Esteja abraçado aí com pessoas que são felizes por natureza, que são pessoas que são gostosas de estar juntos. Fazendo um parênteses aí, complementando esse princípio, obviamente é mais comum para qualquer pessoa que esteja deprimido, e ele explana isso no livro, né? A tendência de nós nos fecharmos. Não é que você precise ir se consultar com alguém, ou ir falar e chorar as pitangas, chorar as mágoas e desabafar. Ele comenta simplesmente que quando você está numa situação tensa de dificuldade, as pessoas que tendem a conviver mais com as pessoas ao seu redor, que conseguem ter um convívio social, que conseguem estar com os amigos, que conseguem estar com a família, não necessariamente falando da angústia ou da pressão que estão vivendo, simplesmente conseguem viver aquele período mais complexo e conseguem ter uma vida social normal, digamos assim. As pessoas têm muito mais sucesso. Então, o comentário principal é a força do grupo, mesmo que você não fique falando sobre aquele seu conflito pessoal. O simples fato de você interagir, de você conversar sobre outras coisas, reverbera dentro de você e é como se fosse um combustível para você sair daquela situação. E se você, por outro lado, for uma pessoa que se recolher para viver aquele período mais tenso, sozinho, as suas chances de felicidade e de sucesso caem lá para baixo. Tem várias pesquisas, várias comparações citadas dentro do livro que são muito bacanas, deixam bem claras, bem didática, bem interessante. Mas, então eu vou comentar sobre o que eu mais gostei. Na verdade, eu não tenho o que eu mais gostei. O livro todo, esses 7 princípios aí são bacanas, mas eu acho que eu ficaria aqui para instigar o ouvinte com o benefício da felicidade. Todos nós sabemos que nós subjugamos a nossa capacidade cerebral, né? Isso não é novidade para ninguém, nós sabemos que nós temos um cérebro muito mais poderoso e nós usamos um pedacinho do que ele é capaz. E ele explana nessa área sobre como o nosso cérebro pode literalmente enxergar muito mais possibilidades, uma vida de muito mais sucesso. Simplesmente se você tiver uma atitude positiva. É incrível isso. E eu acho que se fosse para ficar com algum, estaria esse daí. Sobre esse princípio, é legal que você citou Copérnico, né? Que ele quebrou a ideia da Terra ser o centro do universo. E o paradigma atual, de novo, é de que o sucesso é o centro, né, e a felicidade gira em torno do sucesso. E nesse primeiro princípio, né, o benefício da felicidade, ele fala do oposto, né? Quando a gente está feliz, a gente está mais motivado, a gente está mais inteligente, a gente consegue chegar mais rápido e melhor nos nossos objetivos, né? Então, na verdade, felicidade que é o centro. E aí essa quebra de paradigma, de mudança de visão, né? Felicidade é o centro e o sucesso gira em torno dela. A única parte que às vezes me preocupa um pouco é que nós também estamos criando uma doutrina, uma dinastia, uma perseguição de que as pessoas têm que ser felizes. Ah, você tem que ser feliz, tem que sempre estar feliz, sempre tem que ser feliz. Então também é legal entender que não é exatamente isso, não é que você tem... Porque parece que se você não é feliz, você também nunca vai ter sucesso, né? Não é isso. A questão é que pessoas que são mais felizes, pessoas que tendem a ver o mundo por um prisma mais feliz, mais colorido, elas tendem a ter mais sucessos e mais conquistas. Mas muitas pessoas conquistaram sucesso trabalhando o oposto, né? Então, não é que não funcione o oposto, é que a felicidade, estatisticamente, e a estatística a gente sabe que é uma matemática muito falha, né? Mas a neurociência mais atual e a psicologia mais moderna hoje estão comprovando que a felicidade ela acaba gerando muito mais resultados atrelados ao sucesso. Mas
vamos nessa, né? Esse é o que a gente está apresentando aqui. Eu não sei se tem o caminho oposto. Na minha opinião, a pessoa tem que estar sempre feliz, né? Lógico, se ela não consegue, ela tem que conseguir trabalhar para conseguir ficar feliz. Mas mesmo se tem, beleza, o cara consegue ter sucesso sem ser feliz, você buscar o sucesso sendo feliz é muito melhor, muito mais agradável, muito mais divertido. Eu creio que está muito relacionado à atitude mental positiva. Sobre o que o Malakini falou, óbvio que você terá dificuldades na sua vida, não vai ser um mar de rosas, mas o que eu captei do livro é, tendo uma atitude mental positiva, as suas chances de prosperar, de ter sucesso em todas as áreas são muito maiores, inclusive quando você passar por momentos de tristeza, de dificuldade, seja eles qual for, tendo uma atitude mental positiva, você vai ter um cérebro mais ativo, com mais ideias, e você vai conseguir sair e passar por isso com mais facilidade. Então, óbvio, ninguém vai ser só sorrisos o tempo todo. A questão é, quando você estiver com dificuldades, quando você estiver passando por situações difíceis, você saber passar por isso da maneira mais positiva possível. Para mim, dos 7 princípios, para mim, 2, eles estão realmente assim amalgamados à maneira como eu acabo conduzindo a minha rotina e tudo. Os 7 estão presentes, mas 2 eu enxergo muito. E por isso eu até gravei um vídeo sobre isso no YouTube. O efeito Tetris, para mim, é muito, muito legal. Quando eu comecei a estudar autoconhecimento, quando eu comecei a treinar meditação, quando eu comecei a treinar uma ferramenta chamada programação para o sucesso. O que é uma programação para o sucesso? É quando você começa todos os dias a se reprogramar para que você tenha sucesso, conquiste as coisas naquele dia. Então, você, por exemplo, você acorda, espreguiça, faz lá o que você quer fazer antes de sair da cama, e daí você mentaliza que aquele dia vai ser um dia que você vai estar mais feliz, que você vai ser mais produtivo, que você vai ser mais educado do que você foi ontem, que você vai aprender alguma coisa nova. Você mentaliza que você vai ser mais tolerante, tá? Uma programação para o sucesso. Aprendi isso com o meu mentor, que é o nosso queridíssimo professor De Rose. E quando eu comecei a fazer isso, eu tive o vislumbre do efeito Tetris. Só não sabia que tinha essa nomenclatura e esse estudo. E o efeito Tetris é o quê? Se você está sempre vendo as coisas pelo lado negativo, ou sempre vendo as coisas de um lado ranzinza, rabugento, o efeito Tetris é o quê? É como se tudo que acontecesse, você tentasse encaixar naquele padrão. Então, quando você joga Tetris, ou se você não sabe o que é Tetris, depois dá um Google, um joguinho Tetris, você tem que ir encaixando formas geométricas de uma maneira em que, à medida que você consegue encaixar várias delas, você vai pontuando. Quanto mais você consegue encaixar formas geométricas, seguindo um padrão, mais pontos você faz. Então, quando você está programado para ver tudo pelo prisma negativo, como um rabugento, como uma pessoa mal-humorada, infeliz, qualquer acontecimento ao longo do dia, você vê daquele jeito. Agora, quando você começa a programar a sua mente para enxergar oportunidades, que é o que o Diego falou, oportunidades disfarçadas, para enxergar felicidade, para você enxergar oportunidade de aprender, você começa também a ter o efeito Tetris desta forma. Tudo para você é uma oportunidade, tudo para você é uma razão para você se sentir feliz. E é muito bacana, eu tenho no meu celular uma pasta de fotos chamada Ideias para a Escola. Por quê? Porque a minha mente está programada para isso. Como um empresário, como um empreendedor, em qualquer lugar que eu vou, se eu sou bem atendido ou se eu vejo uma coisa que eu falo, nossa, isso aqui eu posso aplicar no meu curso, na minha palestra, eu posso aplicar na minha escola. Eu vou lá e tiro uma foto e salvo naquela pasta. Então, o que é isso? É o efeito Tetris. Eu estou programado para enxergar oportunidades para aplicar. Então, o efeito Tetris é muito, muito legal mesmo. O outro é a regra dos 20 segundos. A regra dos 20 segundos é muito legal. Então, ele dá o exemplo no livro que se você quer aprender a tocar violão, então eu tenho aqui, ó, e olha como eu aplico isso para quem está aqui vendo, porque agora o podcast ele também vai estar disponível no YouTube, mas para quem está vendo aqui, ó, o meu violão, ele fica aqui, ó, à mão, sem capa, fácil de pegar. E no livro ele dá esse exemplo, ele fala, se você quer aprender a tocar violão, e se você guarda o violão dentro da capa, e se você guarda essa capa dentro do armário, pronto, você já bloqueou o seu gás para aprender. Porque o seu cérebro,
o seu cérebro ele treinou milhares de anos para economizar energia. Então, tudo aquilo que você vai realizar, que vai gastar uma cota de energia, que aí ele chamou de regra dos 20 segundos, ou seja, se vai levar mais de 20 segundos para você fazer, o seu cérebro ele já vai... aí volta no livro anterior, né, que nós gravamos, que é o Rápido e Devagar, o Sistema 1 e o Sistema 2. Toda vez que você tem que acionar o Sistema 2, lá o Daniel Kahneman, ele coloca que se você tiver que acionar o Sistema 2, vai gastar mais energia. Então, o Sistema 2 faz tudo o que é possível para não trabalhar. Quem trabalha é o Sistema 1. Então, se você tiver que abrir o armário, tirar o violão da capa, afinar o violão, cara, você não vai treinar a lição do violão. Então, você vai demorar muito mais para aprender. Então, a regra dos 20 segundos é tudo aquilo que levar mais que 20 segundos, há uma possibilidade muito grande de você deixar para depois. E isso, nesse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele coloca que ele elevou significativamente o resultado de algumas empresas que contrataram as consultorias dele, simplesmente desabilitando todas as senhas automáticas. Olha que legal isso, escuta, presta atenção nisso, criatura, e tenta fazer isso por um dia. Então, hoje eu pego o meu iPhone e olho para o iPhone e ele já desbloqueia na hora. Daí eu clico no íconezinho do Instagram e ele já abre na hora. Se eu quero ver meus e-mails, eu clico no ícone e ele já abre na hora. Significa o quê? Que aquilo que nós criamos, entre aspas, para economizar tempo, nos rouba tempo. Vou explicar direito. Se você colocar uma senha super difícil para cada uma dessas funções, toda vez que você for abrir o Instagram, você vai pensar, putz, vou ter que digitar essa senha mega. Vou deixar para ver depois. E aí você começa a abrir menos vezes o seu Instagram por dia. A mesma coisa com o e-mail, a mesma coisa com qualquer outra rede social. Então, ele aplicou isso nas empresas e ele aumentou o índice de produtividade simplesmente tirando a função de senhas automáticas, que é muito legal. Então, o efeito, a regra dos 20 segundos, para mim, é muito válida. Inclusive, eu acordo todos os dias entre 5 e 5 e meia da manhã para treinar meditação, para fazer a minha prática. E uma das coisas que facilitou o processo é deixar o EVA, ou seja, o tapetinho ali para praticar a meditação, já posicionado. Eu não tenho que tirar do armário, não tenho que desenrolar, senão eu também não vou treinar. Você tem que facilitar. Então, a regra dos 20 segundos funciona muito, é muito legal. Definitivamente. Eu falei dela também, né? Mas é você começar a trocar esses bloqueios, né? Como olhar, o Instagram não tem bloqueio, você clica e ele abre. Então é você começar a tirar os bloqueios daquilo que é bom, daquilo que vai te trazer resultados positivos, que não vai te fazer usar o tempo de maneira inútil, né? Para falar a verdade, muitas vezes estamos na rede social, é inútil, nem todas as vezes, mas muitas vezes é. Então é justamente começar a colocar bloqueios naquilo que você sabe que está te atrapalhando. Então, coloca uma senha poderosa, coloca, às vezes bloqueia, eu uso ferramentas para bloquear alguns aplicativos durante alguns horários e tira os bloqueios. Tira o violão da capa, tira o violão do armário. Meu skate, ele não fica mais guardado, ele fica aqui na porta. Eu vou sair, opa, tá o skate ali. Tem que tirar o bloqueio daquilo que você acha legal e começar a colocar bloqueios daquilo que te impede, talvez até de encontrar felicidade. Tem o fator de socialização, né, que ele fala no outro benefício, mas é importante entender que socialização não é ficar nas redes sociais, porque às vezes ali você não está realmente socializando de fato. Então, às vezes é um bloqueio até para você socializar e encontrar pessoas que também vão te ajudar nesse processo todo de busca pelo sucesso através de ser mais feliz. Então, bloqueia aquilo que te atrapalha, cria alguns bloqueios em aplicativos, em coisas que vão tirar você do caminho que você está querendo seguir e facilita o acesso às coisas que te deixam felizes, né? Tipo o Malakini. O Malakini, um bom jeito de ter surfado hoje é se ele morasse numa praia. Não tinha um aplicativo para você conseguir desbloquear outras coisas que você queira acessar? A primeira coisa, esse aplicativo aparecia, era um quebra-cabeça, alguma coisa para você resolver? Eu uso o despertador, assim. O meu despertador, eu preciso resolver uma operação matemática para ele parar de tocar. Senão ele não para de tocar. Porque se ele não tiver esse bloqueio, eu com certeza vou apertar ali o parar e vou voltar a dormir. E de manhã, né? Como é que 20 segundos passa muito lento, né, cara?
Para procrastinar Sim. de manhã é o mais fácil. Oh, Galerinha, para a gente ir finalizando aqui o nosso podcast e concluindo, cara, o livro o livro é pequeno, são poucas páginas, mas o conteúdo é de você ter que ler e reler, assim, sei lá, 2 vezes no ano. Muito bacana. Tem uma pesquisa no livro que eu acho que é legal trazer aqui para quem está nos escutando, principalmente para quem é empresário, empreendedor, quem está aí, de repente, desenvolvendo sua startup, algo assim. Uma empresa chamada MetLife, ela decidiu modificar a maneira de contratar as pessoas baseado nas pesquisas feitas por esse especialista que acabou escrevendo o livro, né? E essa empresa MetLife, ela fez a seguinte pesquisa baseado nos dados da felicidade e do sucesso, e ela mudou completamente a maneira de contratar os funcionários. Então, ela decidiu contratar os funcionários, ela aplicava os testes tradicionais, as dinâmicas tradicionais, e em vez de contratar aqueles que tinham tido as melhores notas, os melhores resultados, ela decidiu contratar aqueles que tinham maior índice de otimismo. Essa foi a base da empresa para a contratação. Claro que ela não contratou os caras que eram otimistas, mas que reprovaram em todos os testes, mas eles focaram na questão de contratar quem era mais otimista. E olha os números, galera, olha que chocantes os números. Você que trabalha, você que é empresário ou que trabalha em alguma área que você tem que gerenciar a equipe, presta atenção. Os dados são o seguinte, no primeiro ano, esses caras contratados com base no otimismo, eles aumentaram o faturamento da empresa 19% a mais em relação aos outros contratados. No primeiro ano, 19%. No segundo ano, 57%. Uau! Chocante, porque eles eram mais otimistas. Então, o que esse estudo apresenta na base aí do jeito Harvard de ser feliz? Que 25% dos resultados a gente consegue prever por aquilo que nós chamamos de, não é nem hard skill, né? Mas pode ser que é a inteligência e a habilidade técnica. E o restante todo, 75% dos resultados estão dentro das soft skills, que o quê? Otimismo, conexão social e principalmente a maneira como as pessoas lidam com o estresse. É o efeito Tetris. Se a pessoa está programada para sempre reagir mal quando sofre um estresse, quando sofre alguma coisa, pronto. Então, o otimismo, as conexões sociais e a maneira como você lida com o estresse representam 75% do seu resultado. Apenas 25% do resultado está conectado com inteligência e habilidade técnica. É por isso que está tendo uma revolução na maneira de contratar pessoas hoje em dia. E isso está aí o tempo todo no estudo desse livro. Muito legal. Ele fala, inclusive, que a felicidade é um gerador de imunidade contra o estresse, né? É bem legal isso, inclusive para a saúde mesmo. Gera uma imunidade, não só do estresse que a gente observa, mas contra tudo aquilo que o estresse pode causar na sua saúde. o prisma da felicidade é o que favorece a execução e a aplicação da maioria das soft skills, né? Quando a pessoa é mais feliz, ela consegue realmente ter mais efetividade em aplicar essas habilidades moles. Mas é isso, até a criatividade, né, que é um soft skill muito procurado para as empresas, principalmente empresas que têm um foco muito forte em inovação, precisa ter essa maior quantidade de pessoas predispostas, né? E essa predisposição só vem com a felicidade mesmo. Tem uma parte do livro muito legal, depois eu quero que você pesquise, que é uma história mais longa, como nós já estamos aqui há mais tempo, não vou contar hoje, mas que tem bastante a ver com o livro e que tem um capítulo do livro que ele conta essa história e que eu já usei em algumas palestras, é muito legal, que é o unicórnio africano. Hoje tem o termo aí de que as empresas que faturam bilhões é um unicórnio e tal. Vale a pena ler essa parte chamada de o unicórnio africano, que ele conta uma quebra de paradigma de um ser que era mitológico, que depois acabaram descobrindo que existia mesmo e que hoje encontram-se em vários zoológicos, e ele faz um paralelo muito bacana. Cara, é um livro que... É uma pena que a gente não conseguiu aprofundar o quanto o livro merece. Eu até citei que um outro livro que eu queria que nós gravássemos de novo, um especial, é o Rápido e Devagar, porque, cara... É muito, muito massa. Eu me empolgo assim quando a gente consegue
transmitir um conteúdo que realmente gere evolução. Mas se você está se perguntando por que no zoológico da sua cidade não tem um unicórnio africano, leia o livro e você vai descobrir que, na verdade, deve ter. Bom, chegamos no final. O momento em que nós intitulamos de a sacada, o insight que esse bate-papo gerou para cada um de nós desse quarteto fantástico. Diegão, qual o principal insight para você desse nosso bate-papo? Eu vou citar uma frase que eu não sei pronunciar o nome desse monge pacifista que disse a frase. Às vezes essa frase é atribuída a Gandhi, mas é desse monge pacifista. Não existe caminho para a felicidade, porque a felicidade já é o caminho. E basicamente esse livro explica de uma maneira mais psicológica, mais científica, essa relação. E é justamente isso, né? Não fique esperando você completar as coisas para ter felicidade, cara. Vai tentando, nesse processo, ser mais feliz. Então, encontre fazer coisas durante esse processo que te tragam mais felicidade. Encontre pessoas mais felizes e se relacione com pessoas mais felizes. Encontre conteúdos que te deixem mais feliz. Não espere a felicidade chegar depois do sofrimento. Não, isso não vai acontecer. Legal. Vilmar, para você, qual é a sacada, qual é o insight que fica desse nosso bate-papo? Cara, eu queria deixar aqui algumas ações que o ouvinte pode realizar para ele conseguir buscar essa felicidade, conseguir trazer essa satisfação, esse contentamento que nós estamos falando o tempo todo. E o próprio autor ele sugere algumas ações positivas e duradouras aí para que promova essa mudança em prol a essa felicidade, né? Então, se você fizer ali 3 ações de gratidão por dia, isso daí vai te mover para vai te trazer uma satisfação legal, né? Fazer anotações diárias de tudo que você está fazendo, e aí você vai avaliando no dia seguinte ou à noite, avaliando se você fez alguma coisa em direção à sua felicidade, ao seu objetivo, né? Fazer exercícios, isso promove um desvio de atenção do Tetris para algo que seja realmente válido para você, né? Meditar, o Malakini falou isso, né? De meditar, isso é imprescindível para o seu autoconhecimento. E ações de bondade randômicas, assim, aleatórias. Você fazer uma bondade qualquer, você pegar um e-mail, ele sugere isso, pega um e-mail, escreve para alguém e falando, elogiando essa pessoa, qualquer coisa, né? Passa uma mensagem, um direct, só elogiando, sem pedir nada. E isso vai promover aí essa modificação em você e depois você reverbera isso para o resto da sociedade. Muito legal, hein, Vilmar? Muito legal. E aí, meu queridíssimo garoto das reflexões, hoje estava menos reflexivo aí, mas vamos encerrar com uma tijolada aí. Qual é o seu insight principal? O insight principal do livro, para mim, não é nem do nosso bate-papo, mas é do livro, uma frase curta, que resume bem o livro para mim, que é a felicidade vem antes do sucesso. E para estender um pouquinho esse raciocínio, é pensar da seguinte maneira: todos nós queremos o sucesso em todas as áreas da nossa vida. O grande conceito é, se você tiver uma atitude mental positiva e de felicidade, as chances de você atingir o sucesso são muito maiores. Então, o sucesso vai orbitar a felicidade. Esse é o grande insight do livro para mim. Felicidade antes e o sucesso acompanha este sentimento. Legal. Para mim, o insight do bate-papo, ele é engraçado, porque ao longo da maneira como nós vamos conversando, eu vou tomando notas aqui, e aí as conexões neurais dá vontade de terminar, sentar e fazer meia hora de meditação. Tem que dar uma aula daqui a pouquinho. Para mim, o principal insight é neuroplasticidade. O efeito Tetris ali que eu citei, é a maneira como você pode moldar o seu cérebro para que ele enxergue o mundo com essa felicidade. Então, esse é o insight, que nós temos que entender que neuroplasticidade, como é que eu posso dizer isso de uma maneira que eu venha a me repetir propositalmente de outros podcasts?
Acabe com a síndrome de Gabriela, né? Acabe com essa falsa ideia de que você nasceu assim, vai ser sempre assim, vai morrer assim. Se você precisar de algum subsídio para terminar com isso, leia o livro da Carol Dweck, Mindset, tá? Da PhD Carol Dweck, Mindset, porque você vai descobrir que não, você não nasceu assim, você não vai morrer assim, é uma questão de paradigma que você está preso, congelado num paradigma. Então, o insight para mim é isso, podemos mudar como o nosso cérebro enxerga o mundo, ou seja, plasticidade neural. Muito legal. Parabéns, galera. Mais um. Obrigado, Diegão. Valeu, Otávio. Vilmes. Valeu, galera. Boa semana.